Glória a Deus. Graça e paz, meus amados. Bendito seja o Senhor. Estamos aqui mais uma vez na casa de Deus. Estamos aqui, local que é nosso local de encontro, né? Nós temos falado isso já há bastante tempo. Local de encontro, onde nos encontramos. Aliás, aqui esse espaço tem história, né? Não somente esse espaço novo, que aqui é um espaço novo, embora não terminado ainda as obras, mas é um espaço novo. Já tem bastante história aqui de pessoas, de crescimento de fé, de resposta de oração, de libertação, de transformação, de mudança, de esperança renovada. Mas nós temos também histórias na antiga casinha, né, que temos aqui, naquele gramado. Enfim, é o nosso local de encontro, local que cultuamos ao Senhor. Então, bendito seja o Senhor. E nós estamos mais uma vez aqui. Eu queria dizer que você é bem-vindo aqui. Talvez você possa estar ao vivo ou assistindo isso em uma gravação. Eu queria dizer que você é bem-vindo aqui, que o Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Dizer também que espero que você tenha passado um Natal abençoado, um Natal em família, com experiências boas. Eu tive essa oportunidade, bendito seja o Senhor, de passar com a minha família, minha esposa, meu filho, minha mãe, meus irmãos. Nem todos os meus irmãos, porque não deu para reunir todo mundo. Mas a gente passou, foi bênção, maravilha. E todas as gordices, como diz o povo, a gente experimentou, comeu. Embora eu tenha um corpinho fininho, né, saradinho, como diz minha esposa, posso comer à vontade, né, pelo menos nessa parte. Mas a gente foi devagar também, porque senão se você não vigiar, você extrapola. E né, a gula, ela é vista como um pecado pela Bíblia, então a gente tem que manter sempre a prudência. Mas enfim, amados, nós estamos aqui, o presbítero Luciano está ali na técnica, já ele vai estar aqui conosco e vai estar participando aqui. Nós faremos aqui uma transmissão especial, eu quero falar com você, eu quero entregar uma mensagem, na verdade não é uma EBD, né, no sentido de escola bíblica, né, mas é uma mensagem ainda no espírito de Natal, uma mensagem natalina, uma mensagem de boas novas, mas eu espero que isso fale no teu coração, em nome de Jesus. Para isso eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, onde você estiver, na sua casa, no seu lar. E se você desejar fazer alguma participação, alguma atitude, por favor, pode passar no chat. A Verenice até está falando que o som está baixo, né? Eu não sei se eu... Deixa eu trocar de microfone aqui. Peraí. Esse microfone aqui, como está? É a mesma coisa, né? O Luciano vai entrar ali e ele vai aumentar. Não, Luciano, você pode entrar aí nesse computador aí mesmo. Espera aí, só um instantinho, gente. Como é que é? Ah, então vai pelo celular, vou ver se eu consigo aqui. Tem aí? Gente, deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui o som, então. Peraí, só um instantinho. Como é que eu faço, hein? Olha, digita aí. 10.10.1.1. Dez ponto dez ponto um. Mas eu acho que dá para ouvir, né? O pessoal de casa dá para me ouvir. Pelo menos assim, tá baixinho, mas dá para ser ouvido, né?
Deixa eu ver aqui. Vou tentar aqui, ó. É, 10.10.1. Conseguiu? Você vai no auxiliar, certo? E aí aumente, por favor, a gente. Esse vai ficar melhor. Bom, a gente já está aqui com a Eliane Pimentel, já estamos com o Marcos, com a Vereni também, enfim, tem uma turminha aqui. O Luciano vai tentar aumentar ali o som. Vai achando aí. Está se achando aí, Luciano? Aí. Sem fio, microfone sem fio. Auxiliar 3. Auxiliar 3, microfone sem fio. Ok? Aí na hora que melhorar, vou pedir que vocês façam para mim aqui uma sinalização aí. Aí, melhorou. Você aumentou já? Isso. Não, pode aumentar só o 3, né? Melhorou um pouquinho, segundo a Vereni. Isso. Amém. Mas vamos então aqui, eu vou orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus. Enquanto isso, o presbítero. Ok? Melhorou? Vem cá então, presbítero. Está muito alto? É porque tá dando eco, né? Então eu teria que ficar falando aqui para o presbítero Luciano regular o som. Deixa eu ver aqui. Mas melhorou, né? Isso. Mas enfim, melhorou. Graças a Deus. Vamos orar então? A gente ainda tem que aprender isso, cara. Não sei. Gente, perdoe, aqui está eu, o Luciano aqui, eu vou denunciar a idade, né? Década de 80, 90. E aí, para a gente lidar com década de 20, mas já do século posterior, a gente não tem condição. Então vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Obrigado a você que já está em casa. Oremos ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nesta manhã compartilhar de uma palavra, pedindo a direção, a inspiração, a tua graça, o teu amor, no nome de Jesus Cristo. Que seja então o teu nome glorificado, a fim de que os teus filhos recebam nesta manhã uma palavra de renovo, uma palavra de mudança, de comportamento e de alimento na sua fé, na sua esperança. Seja com cada um desses teus filhos e conosco que aqui estamos, que a tua bênção permaneça e possamos crescer no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, amados. Eu gostaria de fazer uma leitura, que é uma leitura que eu
alguns dias atrás, postei no grupo da igreja, que na verdade foi uma palavra natalina, né? Uma palavra antes do Natal, que é o texto de Lucas, capítulo de número 10, Lucas, capítulo 2, Lucas 2, o versículo de número 10 e 11 também, né? 10 e 11. Eu queria ler, repetir esse texto e depois tecer alguns comentários aqui com vocês. Que o texto diz o seguinte: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que... Perdão, vou ler novamente porque acabei me confundindo aqui, perdão. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse texto aqui, ele é um texto natalino, porque ele diz acerca do nascimento de Jesus. Então, observem bem, gente, ele é um texto que fala acerca da alegria maravilhosa que é já a notícia de que o Cristo nasceu. E antes eu preciso apenas explicar de que na cultura judaica e na esperança judaica, na esperança da nação de Israel, havia aquela crença, a fé depositada de que um dia viria o sucessor de Davi, do grande rei Davi. Isso porque Israel estava dominada pelo Império Romano. Se você teve a oportunidade de estudar isso na escola, sabe que o Império Romano foi o império maior que existiu em toda a história da humanidade. Então, o Império Romano estava dominando a nação de Israel, subjugando. Imagine, é como se o Brasil tivesse uma outra nação aqui dentro, dominando o que deveríamos fazer, as nossas ações. Se você saísse de casa, você teria que dar explicações para uma nação de uma outra língua, falando um outro idioma. Então a nação de Israel estava subjugada ao Império Romano. Então, nesse período, eles aguardavam, ou durante toda a história de Israel, aguardavam o sucessor de Davi, que iria trazer a libertação do povo de Israel de todos os seus inimigos. E nesse caso, especificamente, os inimigos eram os romanos. Então, quando o anjo diz, não tem mais porque eis que trago novas de grande alegria, ele vai dizer que esta nova de grande alegria é o nascimento do Salvador, o Cristo, o Senhor. Tem 3 designações aqui nesse versículo para a pessoa de Jesus. Então tem 3 títulos. Diz que ele é o Salvador, o Cristo e o Senhor. O Salvador não precisa a gente explicar, que está bem claro no português, que o Salvador é aquele que salva de uma pessoa de uma determinada situação de risco. Então, o Salvador. O Cristo, aqui, quando diz, ele designa que esse menino que nasceu não somente é Salvador, mas esse menino que nasceu é o prometido, o Messias, o enviado. Pois a palavra Cristo, ela é uma designação grega para explicar a palavra Messias ou Hamashia do hebraico. Messias, Hamashia, Cristo, é a mesma coisa, mesma palavra. Então, Salvador, Cristo, o enviado. E não somente Salvador, Cristo e enviado, mas também o Senhor. Ou seja, ele é o Kyrios. Então, ele é como se estivesse fazendo a comparação com o imperador romano.
Então, ele é o Salvador, o Kyrios, ele é o senhorio, é o dono, é o que tem posse, é o que tem autoridade. Então, a grande nova dos anjos é uma novidade que traz uma resposta para uma grande esperança para o povo de Israel. Como eu disse, eles estavam aguardando o nascimento desse Salvador, Cristo, Senhor, Libertador, Messias prometido, Hamashia, enfim, todas essas designações para essa criança. Quando os anjos aparecem para falar aos pastores, falar a Maria, falar a José, então quando os anjos cantam, eles trazem essa grande notícia de que a espera tinha acabado. Então foi recebido como uma grande nova, uma grande notícia. Outro fato curioso também, assim, curioso no sentido do aprendizado, é que aqui surge a ideia do famoso substantivo evangelho, porque aqui está dizendo: eis que trago novas de grande alegria. Essa frase, novas de grande alegria, é traduzido originalmente de uma palavra do grego, pois o Evangelho de Lucas foi escrito em grego, evangelion, e que quer dizer isso. Não tem uma palavra no português para traduzir o que é evangelho. Não tem uma palavra, não tem um substantivo que diga o que é evangelho. Hoje, o substantivo evangelho, no português, se você procurar, vai explicar, mas não vai conseguir explicar com um sinônimo, vai explicar com frases. Então, aqui aparece essa palavra evangelho. Então, os anjos, eles trazem boas novas, boas de grande alegria, eles trazem evangelho. Por isso nós somos evangelistas, como cristãos, nós somos portadores desta boa nova. Nós, aqui na terra, carregamos a responsabilidade de dar continuidade ao ministério terreno de Cristo Jesus, de ir e anunciar a chegada do reino de Deus. Nós somos esses portadores de boas novas. E como é maravilhoso, e aí eu abro um parênteses para falar sobre isso, porque eu sou apaixonado por isso, como é, o presbítero Luciano, gratificante você chegar na casa de alguém, ou encontrar alguém, ou na vida de alguém, e dizer assim para ele: eu tenho uma boa notícia para você. Você se sente muito bem. Eu tenho essa experiência com a Vereni. A Vereni, deixa eu passar aqui até o microfone para o Luciano. A Vereni, o Luciano, ou você que está em casa, ela tem esse costume que ela desenvolveu e esse jeito de cuidar da minha vida. Ela cuida de mim desse jeito. Porque quando nós estamos enfrentando muitas notícias ruins, em várias situações, por conta do próprio ministério pastoral, ela chega e fala assim: você quer uma boa notícia? E aí ela me conta alguma coisa boa. É tão bom a gente receber a boa notícia, e também é muito bom ser portador de boas notícias. Nesse caso, nós somos esses continuadores deste evangelho. Nós somos como esses anjos que anunciaram. Nós continuamos anunciando a chegada do reino, o evangelho de Cristo Jesus. Tá ok aí? Estamos legal aí? Está melhorando? Está dando para ouvir? Tá. Inclusive a Vereni está falando aqui, somos portadores de boas notícias. Então, está ouvindo bem. Maria da Penha, prima, né? Mais prima na parte da Vereni do que da minha parte, mas é considerado como uma prima, está assistindo aqui. Mandou um abraço para você, Penha. Mas, como eu disse,
quantas coisas podemos falar acerca desses 2 versículos, né? E você vê nos títulos de Jesus, Salvador, Cristo e Senhor, você vê na palavra Evangelho, grandes coisas acontecendo, mas eu queria destacar um outro aspecto, que é o aspecto do medo. E foi isso que eu destaquei na minha mensagem de Natal. Aliás, eu queria até agradecer isso, porque eu recebi esse texto de um pastor, o pastor Samuel Coelho. Eu recebi esse texto e falei assim, poxa, que bom, eu posso compartilhar isso. Modifiquei o texto e utilizei o mesmo versículo que ele mandou para mim, a mensagem. E espero que tenha sido bênção para você que está em casa. Ou pelo menos para você que faz parte do grupo da igreja que recebeu essa pequena mensagem, pequenas falas ali, que fala a respeito de vencer o medo. Mas antes de falar a respeito do medo, eu queria dar oportunidade para você cumprimentar, porque você nem deu bom dia para o pessoal, né? E também falar algumas coisas sobre a questão do Evangelho e das boas notícias. Enfim, fica à vontade aí, presbítero Luciano. A paz do Senhor, meus irmãos. Mais um domingo, né? E passamos tantos domingos aqui, né? Graças a Deus, esse ano um tanto diferente, mas sempre tentando trazer boas novas. Hoje eu quero só ouvir, pastor. Eu quero só ouvir. Tá bom aqui pra caramba. Um privilegiado de estar aqui do ladinho. E, enfim, no mundo diz que quem faz o bem recebe o bem, né? Mas o bem maior que recebemos em fazer o bem é ver a pessoa, o qual nós estamos fazendo bem, se recuperando, se alegrando, tendo nova esperança. Esse é o maior bem que nós recebemos. E levar o Evangelho de boas novas, levar o Evangelho, pregar essa palavra, anunciar novas expectativas, conforme o senhor falou, é muito bom, satisfaz demais ao nosso coração. Precisamos receber nada em troca, nada. E sabemos que isso não faz com que sejamos impune nem imune a outros problemas, né? Mas nos traz esse bem, nos faz bem. Pregar o Evangelho nos faz bem, nos dá crescimento, nos dá paz, nos dá comunhão com Deus. E, ou seja, é um negócio até meio difícil de explicar, né? Porque você faz para alguém e o bem maior quem ganha é você. É verdade. Amém? Aqui no contexto aqui do texto que fala a respeito das boas novas, dos pastores dizendo aqui, esse contexto é um contexto de dificuldade, de sofrimento. As pessoas estavam sofrendo. Eu acabei de dizer aqui acerca da invasão do Império Romano sobre a nação de Israel, por conta de guerras. E por conta, obviamente, gente, olha só, obviamente, se é por conta de guerras, muitas famílias tinham perdido seus filhos. Porque quem vai à guerra são os jovens. Então os pais ficam em casa, e os jovens vão à guerra. E eles perderam essa guerra, nem tinha como vencer, porque era um império gigantesco, o Império de Israel, mas eles lutaram. Para quem conhece um pouco a história, se você conhecer a revolta dos Macabeus, vão compreender o que eu estou falando. A revolta dos Macabeus foi uma tentativa de libertação do povo de Israel contra o império anterior, que era o império grego. Então, isso vem lá de trás, gente. Isso vem lá daquele período onde Daniel foi levado para a Babilônia. E aí, depois, ao retorno, né, com Esdras, Neemias, tem esse retorno do povo a Jerusalém, mas ainda é um retorno subjugado, não é um retorno de independência. Então você tem o Império na sequência, né? Você tem o Império
persa, medo-persa, você tem o Império Babilônico, você tem o Império Grego, você tem o Império Romano. Então são uma sequência de vários impérios sobre a nação de Israel, subjugando Israel e entristecendo o povo estava abatido, o povo estava escravizado. Você imagine, você escravizado. Às vezes a gente não tem essa noção de que isso traz um sofrimento, o presbítero Luciano, prático para o dia a dia. Eu não quero aqui trazer eu posso colocar eu também, todos nós, né? Senão a gente fica trabalhando muito pessimismo. Mas você imagine, você como pai de família, você tendo sua filha, Esther, Miguel, e você não poder pensar no futuro dos seus filhos porque você está subjugado por uma nação estrangeira. Você não pode investir na escola, na profissão, porque não vai ter profissão, vai ser escravizado. Então você imagine, você assim, era um povo que estava sofrendo. Quando a palavra é revelada, no sentido de que nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor, não tem outra palavra para designar isso a não ser Evangelho, novas de grande alegria. Então, as pessoas ficaram assim, que receberam, que compreenderam isso, aqueles pastores compreenderam, José compreendeu, Maria compreendeu. Não foi fácil, à primeira vista parece assim que eles vão compreender, porque é uma palavra de, olha, vocês serão libertados. Então todo mundo quer receber uma palavra de libertação. Mas quando fala para Maria, José, os pastores, vocês vão receber, vocês terão o Cristo, recebendo uma palavra de libertação, a primeira reação deles não é uma reação boa, de ninguém. Dos pastores ficaram com medo. José nem se fala que queria até fugir, sair correndo. Opa, que isso? Maria também temou, apavorou. Como assim? A grande nova de libertação não foi, à primeira vista, recebida com facilidade. Houve a necessidade da intervenção do Espírito de Deus, convencendo os corações. Aquieta o teu coração. Teve que ter um convencimento. Convencimento. Aquieta o teu coração. Guarda a tua alma. E hoje eu quero aqui, já antecipando aqui, porque nós não temos muito tempo, pretendemos terminar 11 horas aqui, eu quero já antecipando aqui, dizendo para você, guarde o teu coração, calma, eu tenho uma palavra de boas novas, boas notícias para vocês. Pastor, eu falei que ia ficar só quietinho aqui, mas não, o senhor falando, a gente volta lá naquele tempo, né? Não tem como não viajar. A opressão era grande. Sim. A opressão era grande. E nesse momento que eles recebem essa visita, essa fala, a primeira coisa que eles pensam é: nós vamos ter que confrontar. E teriam mesmo. Sim. Só que a libertação aí, a liberdade, era muito mais além do que a liberdade física, né? Sim. Porque libertação, corpo, alma e espírito completo. Isso era completa, né? Talvez isso daí não estava muito claro também para eles, né? Não é tão simples você entender isso hoje. Imagine naquela época em que viviam toda a opressão. Sim. Por isso que a gente pode fazer um comparativo com as pessoas hoje. E hoje eu queria dar essa fala aqui para vocês, como um portador de boas novas. Porque vivemos em um momento que está nos trazendo muito medo. Por conta da pandemia, por conta de toda a mudança social, por conta de toda a mudança na cultura do mundo, por várias situações, por conta da questão da crise econômica, financeira. Muitas dúvidas, né, pastor? Muitas dúvidas, muitos medos. Medo do que irá acontecer com a próxima geração. Isso, não pense que eu estou falando aqui isento disso. Não, como pai, como pastor, como um ser humano, como filho que sou também, ainda tenho minha mãe, eu também
fico com esse mesmo temor. O que eu me agarro é exatamente no Evangelho. Eu estava conversando isso com o Vereni, a gente conversando e a gente olhou um para o outro e disse assim, só o Evangelho de Cristo. Alguém poderia dizer aí, né? Principalmente você jovem, se você jovem está me assistindo, ou você adolescente, você poderia dizer, mas isso é uma conversa de velhos, porque eu não estou vendo nada. Em nome de Jesus Cristo, que as escamas dos teus olhos caiam, para compreender, vivemos realmente no mundo mal, e isso não é uma conversa de velho, pelo contrário, isso é a única esperança que temos. Também não é uma conversa de religioso, de que alguém poderia dizer, você é um religioso, por isso você está falando desse jeito. Não, eu estou dizendo que a única esperança é Cristo, porque ela é a única libertação. Ela é a única mensagem libertadora para a humanidade. Não há nenhum sistema de governo do mundo, não há nenhum sistema filosófico, não há nenhum sistema religioso que tenha em si a palavra evangelion. Eis que trago novas de grande alegria. E quando fala, eis que trago novas de grande alegria, obviamente, a pessoa está inserida em grande tristeza. Porque ninguém vai falar assim, eis que trago novas de grande alegria, se a pessoa já está alegre. Ela vai falar assim, ué, novidade nenhuma. Nova, não é nova, é velha. O que você está falando é velha, eu já estou vivendo em alegria. Então, o Evangelho de Cristo, a boa nova de Cristo, pressupõe, a própria palavra Evangelho pressupõe uma tristeza anterior, um drama anterior. Se você, amado, está dizendo que você não tem drama, que você não tem dor, que você não tem sofrimento e que você está vivendo feliz, você está muito feliz, você não tem problema algum, o Evangelho não é para você. Não é para você, porque o Evangelho pressupõe antes uma dor. Então o Evangelho é para os que sofrem. O Evangelho é para os que sofrem. Jesus Cristo falou isso, olha, eu vim para os doentes. Eu vim para os que sofrem. Isso é uma doença física? Sim, é, mas vai muito mais além do que a doença física. É a doença de corpo, de alma, de emoções, de psique, de espírito. Então é corpo, alma, espírito, psique, mente. O Evangelho de Cristo é para quem está doente. Você poderia perguntar, mas por que não é para o são? Porque o são, nesse caso, por favor, entenda o contexto que eu estou querendo dizer. O são, o que diz que não precisa de boas novas, porque ele já está alegre, ele vive por si mesmo, ele é o seu próprio rei, ele é o próprio senhor de sua vida, então ele vive para o seu próprio ventre. Então quem manda na sua vida é ele mesmo. Ele é o que o apóstolo Paulo chama, ele é uma pessoa entenebrecida pelo seu próprio entendimento. Ele tem uma mente cauterizada, ele pensa em si mesmo. Então, alguém que pensa em si mesmo, alguém que é o seu próprio rei, alguém que vive para desfrutar do seu próprio entendimento, alguém que vive somente para si, é alguém que não precisa do Evangelho, porque ele já é o rei. Ele já é o seu rei, ele não precisa de um rei, ele é o rei. Mas alguém que é assim, você sabe que alguém que é assim é alguém soberbo, alguém prepotente, é uma pessoa humana feia, é uma pessoa humana orgulhosa, autoritária, ditadora. Então ela não precisa do Evangelho. É pouco humana essa pessoa. Pouco humana, é verdade. Ela é uma desumana. Por isso o Evangelho de Cristo Jesus é para todos os seres humanos. Eu acho que isso é tão claro. Eu acho que isso é tão claro. É óbvio que aqui vai a minha prepotência de achar que pela minha explicação isso fica claro nos entendimentos. Mas sei que o convencimento é
pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode convencer ao teu coração de que você precisa de Jesus. Ai, como você precisa compreender isso? Essas pessoas, pastor, elas entendem que tudo acaba aqui, né? Sim. E o Evangelho de Cristo, ele traz as Sim. boas novas. É uma boa nova, porque por mais soberba que seja a pessoa, por mais autossuficiente que seja a pessoa, ela sempre vai ter um medo. Sim. E esse medo tem nome, que se chama morte. Boa lembrança. Morte. Ninguém escapa disso. Ninguém escapa, não tem poderosos, não tem rico, ninguém escapa disso. E o Evangelho de Cristo propõe uma vida após essa morte. Você falou a morte não detém Perfeito. Então, assim, não tem como uma pessoa não precisar de Cristo. Perfeito, porque eu fui falando da pessoa que aí disse que ela é autossuficiente, ela tal. Mas tem um problema que esbarra, que é o problema final dela, que é a morte. Que por mais prepotente, por mais autossuficiente que a pessoa seja, por mais soberbo, por mais independente, por mais que ela seja rei de si mesma, ela tem um problema com a morte. Ela é finita. Ela é finita. Todos são finitos. Sim. Então, por mais que ela tenha poderes, sejam poderes de rei, e aí eu estou falando no sentido literal, né? O cara é rei, ele é um presidente da república, ele é um governador, ou ele é o dono de uma empresa, ou ele é uma pessoa muito rica. Muita gente servindo a ele. Muita gente servindo. Ele tem o problema da finitude, do fim, ele tem o problema da morte. E o Evangelho de Cristo, ele vai perpassar isso, ele passa por cima disso, ele define a pessoa como uma pessoa eterna, porque ele garante essa eternidade na própria mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de nascimento, vida, morte e ressurreição. Então, em Cristo, nós somos eternos. Maravilhoso. E é só em Cristo. Só em Cristo. Você não quer aceitar Jesus, não? Poxa, faça isso, que você vai fazer um bem tremendo na sua vida. E isso define a nossa vida como ser humano, né? Isso dá existência, isso dá sentido de vida. Então, por Ele vivemos, por Ele caminhamos, por Ele crescemos, por Ele trabalhamos, por Ele criamos os nossos filhos, edificamos a nossa vida. E aí que vai uma mensagem para você. Em nome de Jesus, edifique a sua vida por Cristo Jesus. Edifique a tua vida por Cristo. Construa a tua vida nos pilares de Cristo. Construa a tua vida nos sentimentos, nos mandamentos, nos princípios, nos valores, nas ideias, nos contextos e na cosmovisão de Cristo Jesus. Porque você fazendo isso, você constrói aquilo que Cristo chamou de vida e vida com abundância. A vida plena, a vida concreta, cheia, eterna. A vida que vale a pena ser vivida. Não faça nenhuma construção que não seja por Cristo. Seu casamento, sua criação dos seus filhos, as suas festas de Natal, de Ano Novo, as suas celebrações. Ponha, encharque Cristo em tudo que você fizer. Vigie para que você não cometa os erros de não pôr Cristo dentro do que você faz. Vigie, porque é exatamente isso, a nossa natureza pecaminosa tem a tendência de expulsar Cristo de dentro de nós, ou rejeitar, melhor dizendo, Cristo de dentro de nós. A nossa natureza pecaminosa tem sempre a intenção de dizer não a Cristo e sim à vaidade da carne, sim os desejos da carne. Mas se você tiver a preocupação sempre no teu coração de submissão a Cristo, o Espírito Santo de Deus será sobre o teu coração e lhe dará forças para que você vença
essas suas limitações, e você será cheio de Cristo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então você será aquilo que a Bíblia chama mais do que vencedor, em nome de Jesus Cristo. Vai aqui essa mensagem para você. A Vereni faz algumas contribuições aqui, né? Vereni contribui, diz, a frase, se não vem pelo amor, vem pela dor, não é bíblica, mas ela faz sentido, é verdade. Ela não é bíblica, mas em um contexto ela faz sentido, não no geral, não em tudo, não se aplica em tudo, porque não necessariamente você precisa sentir dor para ser despertado por Cristo, mas em muitos sentidos ela faz efeito. Também ela contribui que se está tudo bem, não sente a necessidade de aceitar a Jesus. Isso é verdade pura. Mas eu preciso caminhar aqui para fazer um destaque, e como a gente vai caminhar aqui, porque eu tenho 16 minutos para encerrar. E vamos ser precisos aqui, né, hoje. Cirúrgico. Vamos tentar. Eu gostaria de fazer aqui um outro destaque. Dentre tantos, olha, nós destacamos a palavra Salvador, a palavra Cristo, a palavra Senhor, a palavra Boas Novas. Fizemos vários destaques. Cristo, Salvador, Senhor e Evangelho, Boa Nova. Mas eu queria fazer o último destaque do texto do versículo 10, que diz: e o anjo lhes disse, não temais, ou não tenhas medo, como diz a tradução, principalmente na NVI. Não tenhas medo. Essa é uma mensagem natalina. Muitos têm deixado de lado e não têm compreendido o sentido do Natal, o verdadeiro sentido do Natal. E aí come-se, bebe, o bom velhinho, né, o tal do bom velhinho, né, que é o Papai Noel, ele tem tomado o lugar de Jesus. A gente denuncia isso todos os anos, todos os anos. Eu vou aqui trazer uma alegria ao meu coração e queria compartilhar dessa alegria, que eu particularmente, a minha percepção particular, eu percebi uma crescente da palavra Jesus nesse Natal. Eu percebi. E não a palavra Jesus, ou o termo Jesus, mas o significado do Natal em Jesus, e menos o Papai Noel. Eu percebi isso. Não estou falando isso nas redes sociais minhas, mais voltada para o público cristão, porque aí seria, obviamente, normal isso acontecer. Nem caberia alguém falar Feliz Natal e botar um Papai Noelzinho, não caberia. Né? Mas eu percebi isso, eu participo, né, do Twitter, tenho Twitter, e acompanho muitas personalidades políticos, acompanho no meu Twitter o presidente da República, os senadores, os deputados de direita e de esquerda. Acompanho todo mundo, porque eu preciso. Como pastor, eu preciso ficar bem antenado. E percebi que no Twitter, uma crescente da palavra Jesus, do termo, do significado de Natal, não como Papai Noel, não como aquela mensagem maléfica, perversa, diabólica da mídia, da rede de televisão, e nesse caso, mais especificamente, digo Rede Globo. Porque eu desafio você a encontrar uma mensagem da Rede Globo de Jesus Cristo nascendo no Natal. Faça aí uma pesquisa e veja se a Globo, em algum momento, ela coloca a palavra Jesus, ou nascimento, ou comemoramos o Natal a respeito de Jesus. Antigamente eles colocavam mais da Páscoa, mas nem isso eles têm feito mais. Não, nem isso, não existe isso. Não existe. Não existe. Por isso que eu digo, você, e aí eu estou falando aqui para muita gente,
na rede social aqui, isso aqui vai para muitas pessoas e muitos membros que não são de nossa igreja. Então não posso, como uma autoridade pastoral, falar sobre a sua vida, mas aqui vai um aconselhamento ou um conselho. Não assista a essas emissoras. Se assistir, por favor, assista com a ideia crítica, porque você precisa estar informado. Eu preciso assistir o Jornal Nacional, preciso estar informado, então vai lá, assista, mas assista com uma ideia de que mais eles propagam desinformação do que informação, mais eles propagam a intriga, a mentira, a mensagem diabólica, satânica do anti-reino, do anticristo, do que a mensagem de Cristo. Mas você não está proibido de ver, mas saiba que você é antes um cristão. Não crie os seus filhos com essa cultura, porque ele está gerando no seio da família o anticristo. Não tenho dúvida disso. E se você é membro de Jardim Primavera, vai aqui como uma palavra pastoral mesmo, para a tua vida. Esqueça isso. Eu não consigo ficar sem televisão. Olha, tem muitas coisas para você fazer. Vai fazer outra coisa. Mas eu preciso ficar informado. Sim, você tem smartphone, você consegue ser informado em outros lugares. Procure boas informações. Se quiser, me pergunte particularmente como eu faço para me manter informado. Eu não vou falar aqui porque eu não quero ficar fazendo propaganda de ninguém, quem eu assisto, quem não assisto, o que eu faço, o que eu não faço. Se quiser, me pergunte, eu vou dizer. Mas não posso aqui manipular a tua cabeça para você fazer exatamente o que eu faço. Porque senão eu seria um ditador. Mas posso orientar a você. Porque eu tenho que dizer que existe uma pregação do anti-reino, do anticristo, através dessas emissoras. Em nome de Jesus, saibam disso. Mas quer falar alguma coisa? Eu queria dar continuidade aqui para dizer que falamos do termo boas novas, evangelho, falamos do termo Salvador, falamos do termo Cristo, e do termo Senhor, mas eu gostaria de destacar o termo temor, que também está inserido nesse versículo, que é: e o anjo lhes disse, não temais, eis que trago novas de grande alegria. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Nós estamos chegando no final do ano, provavelmente domingo que vem nós não teremos uma EBD normal, mas provavelmente não, com toda certeza não teremos uma EBD normal. Também muito provavelmente não teremos uma EBD online como costumamos, com o Fábio, com estudos, mas com uma palavra pastoral. Estarei aqui. Mas nós estamos terminando o ano, vésperas de iniciar um novo ano. Eu queria aqui deixar essa palavra para todos vocês: não temam. Não temam. É uma palavra evangélica, é a palavra do anjo, é a palavra cristã. Cristo nasceu. Se você tem convicção e certeza no seu coração de que você é de Cristo, você tenha Cristo como Senhor de sua vida. Aliás, para ficar mais claro, queria convidar você. Você tem a disposição e a liberdade nesse momento de dizer que Jesus é Senhor sobre sua vida? Você tem isso? Você consegue dizer isso? Jesus é Senhor sobre a minha vida? Se nesse momento alguma coisa lhe impede de externar essa frase com toda a força do teu ser, é como eu pediria aqui o presbítero Luciano. Por favor, Luciano, você pode dizer que Jesus é Senhor sobre sua vida? Com certeza. Então, diga, por favor. Jesus é Senhor sobre minha vida. Isso sai livre? Livre. 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 Cumpre-se a palavra, no sentido de que não foi você que disse isso, mas foi o Espírito que habita em você. Sabe por quê? Porque muitos que estão me assistindo, ou é possível que muitos, ou é possível que alguns
não tenham condição de dizer Cristo é Senhor sobre a minha vida. Porque sai travado, sai limitado, sabe? Sai duvidoso, sai com dúvida. Essa fala assim, Cristo é Senhor sobre a minha vida, sai duvidoso, sai travado, sai com medo, sai temeroso. Como assim Ele é Senhor sobre mim? Como assim Ele vai me dominar? Como assim Ele vai tomar conta da minha vida, dos meus sonhos, do meu futuro, dos meus planos? Como assim? Eu não quero. Eu quero ser rei sobre a minha vida, eu quero ser dominador sobre a minha vida. Cristo não é Senhor sobre a minha vida. Talvez você possa não ter alcançado na profundidade da palavra que foi dita aqui agora, porque estamos distante e esse clima talvez não tenha tocado no teu coração tanto, porque estamos distante de uma transmissão, mas como eu gostaria que você compreendesse isso. A profundidade de você agora, nesse momento, na sua casa, dizer livre e gritar, Jesus é Senhor sobre a minha vida. Cristo é Senhor sobre a minha vida. Conseguindo vencer as limitações de que esta é uma palavra religiosa, de que isso é uma religião, que isso é entrar para a igreja, de que isso é ser membro de uma igreja, que isso é ser um manipulado por uma corrente religiosa ou por um pastor, de que isso é alguém que vai dar dízimo, que vai entregar as suas finanças para a igreja. Sabe, vencendo tudo isso, porque isso tudo é migalha, é pó, é cinza, quando na verdade o que vale mesmo é a liberdade que você tem para dizer, Cristo é Senhor sobre a minha vida, pois se Cristo vos libertar para você dizer isso, então verdadeiramente você será livre, porque aí sim há libertação. Aí você pode olhar para um homem e ele clamando isso, você pode dizer, você é livre, você é livre. Olha só. E quando nós clamamos Cristo é Senhor sobre a nossa vida, a palavra ou a mensagem dos pastores faz sentido quando ele diz, não temas, não tenha medo. Tenha medo não, Luciano. Tenha medo não, missionária Vancelane que está aqui. Tenha medo não. Tenha medo do futuro, não tenha medo do amanhã. Eu sei que você se preocupa com a Esther, com o Miguel, sei disso. Você se preocupa com a Alane, com o Vanas. Você se preocupa com você mesmo também. Você que está em casa se preocupa com seus filhos, eu também. Eu me preocupo com o Gustavo, agora com a Laine, no casamento deles. Eu me preocupo com tudo isso. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Como aquela brincadeira que eu faço, o maior mistério é o próximo segundo. É bem verdade. Para mim é isso, porque eu sou limitado. Mas sobre a palavra, ou melhor dizendo, sob a palavra e sobre a palavra, quando chega até mim como uma palavra de evangelho que é revelada ao meu coração e diz para mim, não temas. Jesus falou isso para os seus discípulos, não temas. E em várias passagens ele diz, não temas. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo o que pode lhe fazer o homem, não tenha medo o que pode fazer esse mundo, não tenha medo o que pode fazer essa sociedade, não tenha medo o que pode fazer essa enfermidade, não tenha medo o que pode fazer esse vírus, maldito vírus. Não tenha medo o que pode fazer o sistema de governo. Não tenha medo. Mantenha a esperança no teu coração que Cristo Jesus é suficiente Senhor sobre a sua vida. Esta é a mensagem que eu gostaria de passar, esta é a mensagem que eu desejei passar antes do Natal, na véspera do Natal, quando coloquei esse texto lá. Espero que isso fique no teu coração e que isso alimente a tua esperança, a tua fé. Olha, ano de 2021, eis que trago novas de grande alegria. Será um ano maravilhoso de bênção para todos nós, porque nós estamos debaixo de uma palavra evangélica, debaixo de uma boa notícia. As circunstâncias, o mundo, é como você olhar para essas nuvens hoje, que está um dia tristonho por conta dessas chuvas.
É como você olhar e falar assim, mas tem um sol lá em cima brilhando. Então, o ano de 2021, tem muitos desafios? Tem, mas tem um sol lá brilhando. Em nome de Jesus. Que isso seja sobre a sua vida. Amém, meu presbítero? Amém. Amém? Amém. Ou as suas palavras finais de consideração para a gente encerrar. Eu gostaria somente de... Estaremos aqui hoje à noite, na quarta-feira, mas talvez eu não tenha uma outra oportunidade de falar. Desejar um feliz ano novo a todos e deixar um versículo que está em 1 João, capítulo 5, 2 versículos. Capítulo 5 de 1 João, versículos 4 e 5, que diz assim, até falando, pastor, corroborando um pouquinho com o que o senhor falou, que diz assim, ó, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então que, conforme o nosso pastor profetizou aqui, tenhamos um ano de muitas bênçãos, muitas bênçãos. Sofremos bastante nesse ano de 2020. Não foi brincadeira, não. E não deixando como conselho, mas quem sou eu para dar conselho? Mas uma frase que veio, que eu ouvi, e do próprio pastor ali, que cuidemos da nossa fé, irmãos. Porque ela vai nos dar força em Cristo para poder vencer tudo isso daí. Tá? Nós não temos forças humanas, pastor, para poder passar por isso, não. Não temos força humana. Somente a fé em Cristo. E a fé que falamos, e o pastor também falou sobre isso, não é uma fé onde o fruto, o final dela é um resultado positivo. É a fé que o melhor de Deus é sobre nossa vida. Isso sempre, o tempo todo. É o otimismo da graça, o otimismo de Cristo, é um otimismo cristão, é um otimismo de olhar para frente e saber o fim será um fim desejável, amável, será um bom fim, sempre. Não é aquela fé de eis que te digo, de impor mãos e aí vai passar a ser seu, de um final, né? Não. Uma fé em Deus, em Cristo, que nele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? É como a canção que cantamos. Circunstâncias não alteram as promessas do meu Deus. Agora esqueci o restante. Tudo contribui para o meu bem. É maravilhosa essa canção. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não vai passar. Teu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. Todo poder. Eita! Aí, com essa frase, o Todo-Poderoso é meu amigo. Não dá nem para eu cantar. Saber que fazemos parte, pastor, da lista de amigos de Deus. Amigos de Deus. Eu ontem liguei para o presbítero Sandro e falei, para mim é uma honra fazer parte da sua lista de amigos. Imagine fazer parte da lista de amigos de Deus. É assim, porque amigos nós escolhemos, né, pastor? Verdade. Amigos nós escolhemos. Você tem isso, você tem como liberdade. Você tem liberdade. Deus falou assim, ó, eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. Ou seja, nós fomos escolhidos por Deus. E Ele não nos escolheu, irmãos, à toa. Não foi porque eu sou bonito, porque o pastor fala bem. Não é por isso. Não é porque merecemos, pastor. Não é porque merecemos. Então, temos que cuidar da nossa fé e ter isso bem vivo em nossa mente, em nosso coração, que Deus nos escolheu para ser o amigo. Maravilha. Amém? Amém.
Deus abençoe. Amém. Vamos orar, então. Eu estarei orando. O Luciano vai estar saindo aqui, né, Luciano? Para desligar a paz do Senhor, meus irmãos. Encerrar a transmissão. Mas que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Olha, hoje, logo mais estaremos aqui, hoje à noite, 19 horas será o nosso culto. Estamos preparando algumas coisas aí para virada, enfim, sem aglomeração, obviamente, mas não vamos passar em branco. E eu aguardo você, logo mais, aqui às 19 horas, estaremos juntos para bendizer ao Senhor, glorificar a Deus com alegria no coração. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela revelação que o Senhor nos deste. Obrigado pelo entendimento que tivemos nessa manhã, o entendimento de compreensão do Evangelho do Teu Filho Jesus sobre nós. Obrigado pela liberdade de declarar que Tu és Senhor sobre a nossa vida, o Teu Filho Jesus é Senhor sobre nós, o Teu Espírito é quem é Senhor sobre nós. Obrigado por essa liberdade. Agora, Pai, lhe peço a Tua bênção sobre aqueles que me ouvem nesse instante, que estão em casa ou em outro lugar, que o Teu Espírito que tocou nos nossos corações tão fortemente nesta manhã, toque também no profundo da alma. E se há alguns que me ouvem e que têm dificuldade de fazer uma declaração que Jesus é Senhor sobre a vida dele, então, em nome de Jesus, que haja nesse instante a revelação do Teu Espírito, consequentemente a libertação, a fim de que possam declarar em alto e bom som de que Jesus é o Senhor. No nome de Jesus Cristo, assim eu oro, te agradeço, e que a Tua bênção permaneça sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, meus queridos, que Deus abençoe e fique com Deus. Até logo mais, 19 horas estaremos aqui. Tchau, gente, fique com Deus.